também simplesmente vão assistir. Pronto, o nosso convidado âncora, o DJ Hugo, já aqui está. Nós vamos fazer a questão do cumprimentar. Sim. Seja muito bem-vindo, DJ Hugo, à casa. Exato. Fica à vontade. O microfone é todo teu, pode cumprimentar as pessoas lá de casa, como um bom moçambicano. Olá, boa tarde. Não sei muito o que dizer, eu só não vou aqui. Exato. Mas olá, boa tarde a toda a gente que está a acompanhar o show e obrigado por assistirem. Nós também agradecemos o bom nome que está a levar além fronteiras e não só o bom trabalho. E compreendemos que lá, quando se fala de DJ, não é só colocar as mãos nos pratos, é muito mais do que isso. Como é que se caracteriza, e já olhando um pouco para aquilo que é a sua profissão, como é que é caracterizado um DJ? Quais são os critérios que contam para um bom DJ, ou para que seja considerado um bom DJ? Na minha opinião pessoal, tem que começar por alguém que tem muito gosto pela música e pela ciência, porque o DJ hoje em dia, as novas tecnologias infelizmente fazem com que qualquer pessoa consiga atingir esse dito estatuto de DJ, Exatamente. por causa da tecnologia, dos botões, etc. Sim, sim. Mas há uma ciência muito grande e eu digo muitas vezes, muitos dos novos que andam aqui hoje, se lhes deres pratos, realmente os pratos, não sabem o que fazer com aquilo. Sim. Quem é DJ toca com pratos, quem não é, pronto, tem outra profissão. Mas nos dias de hoje, com a tecnologia, como disse, se calhar já Não. nem façam assim tanta Sim, não, falta. fica só mais fácil fazer essa coisa, mas eu acredito que há muita gente que acaba por não ter algum sentimento que os mais velhos tinham antes. Tem que conhecer a raiz. Sim, e acho que é pela paixão. Eu acredito que começa pela paixão daquilo que tu queres fazer. Nós ouvimos dizer que há DJs que têm jatos lá, têm mansões, pagam muito bem. Não vamos aqui às voltas porque sabes dizer. Infelizmente a nossa realidade é diferente. Já tive a oportunidade de tocar um bocado em todo o mundo, não é? Então Sim, tem tive- essa experiência, tive se calhar é essa- a melhor pessoa para nos dizer Tive isso. essa sorte, até agora as coisas para mim, graças a Deus, correm bem e já andei por aí, por todos os cantos do mundo, menos Moçambique. Mas há respeito, necessariamente. Alguns, mas há muitas outras coisas que não são bonitas. Valorização. No mundo do entretenimento é muito complicado, vocês devem saber. Por que menos Moçambique? Nasceu em Moçambique, tocou em vários cantos do mundo, menos Moçambique. Alguma razão, falta de oportunidade, não queria chegar aqui? Não tinha dinheiro de volta. Não, querer quero, é a minha terra e eu tenho essa ambição e esse sonho de fazer isso. Tenho a consciência ou a esperança que um dia vai acontecer. Na altura certa, não tenho pressa, não quero ficar a pedir favores ou coisa assim. Então, É algo acredito que que um está a ser dia... preparado. Não, preparado eu estou, agora mesmo vai-se e rebenta-se a qualquer sítio, não há problema. Mas eu acho que é só uma questão talvez das pessoas também não conhecerem, né? Se calhar eu estou num mercado diferente, Sim? Claro. que eu tenho claro. consciência de que aqui se falarem do meu nome, as pessoas não vão saber. É quase que natural, é quase que natural. Vamos lá pedir à produção para colocar-nos aqui algumas imagens. Nós queremos conversar em torno de algumas imagens, não é? Dar uma volta àquilo que é a vida deste grande homem que felizmente carrega a nossa bandeira além fronteiras e isso é como deve ser. Exatamente. Mas em termos de contacto com os fazedores do entretenimento, para não ter que dizer DJs moçambicanos, tem havido algum, pelo menos para saber há quantas anda aqui o mercado? Não, sim, eu costumo. Eu tenho, por exemplo, o Faia. O Faia é meu Faia. amigo e a gente conversa muito. Ele já esteve lá algumas vezes, já estivemos juntos em algumas festas e tal. Ele conta-me algumas coisas, mas é o único que eu conheço. Não conheci mais. Conheci mais um, não sei se vocês conhecem, o Nating. Nating não. Ele é cantor, mas não, Ok. não é muito conhecido. Não quero, este não é programa de bifes, né? Não, longe disso, longe É melhor disso. não falar. E só para situar mesmo as pessoas, então o Hugo Boss nasce em Maputo e cresce em Lisboa. Sim. Por que saiu de Maputo, ou seja, de Moçambique para Portugal? Os meus pais decidiram mudar à procura de uma vida melhor e eu tive que ir, não tive escolha na altura, tinha quase 5 anos quando me mudei para Lisboa e depois de Lisboa eu já sozinho mudei-me para Londres. Há muitos Já com quantos fui para anos? lá. Não posso dizer a minha idade. Com quantos anos foi que foi para Londres? Não, a pergunta foi eu sei. com quantos anos foi para Londres, não com quantos anos está agora. Não, fui para Londres com 22 anos. Mas vamos lá. Estas imagens são tanto do trabalho recente, quer dizer, esta vinda a Moçambique. Já nós vamos falar disso, mas, portanto, dessa atividade, mas era importante perceber quando é que começa
a ter este contacto com a música no verdadeiro sentido? Foi já há muitos anos. Eu sempre tive aquele bicho que sempre que vê o DJ a tocar, eu quero espreitar e quero saber o que é que aquele botão faz. A função Mas, de entretanto, cada quando botão. eu tomei o meu primeiro passo foi em 2006. 2006. Quando eu decidi, vivendo já em Londres, decidi, epá, vou comprar um brinquedo para ter lá em casa. E eu brincava lá em casa sozinho, tentava aprender, via os outros a tocar, era muito curioso. E começou, eu nunca pensei que iria chegar onde estou hoje. Foi uma brincadeira do nada que surgiu num acidente. E, pá, e cresceu, graças a Deus cresceu, e eu próprio a certo ponto deparei-me dizer o que é que eu faço agora da vida, porque eu tinha a minha vida normal, o meu job, Sim. full time. Entretanto, essa outra carreira cresceu e foi crescendo, e já estava a tomar conta da minha vida e eu já não sabia o que fazer. Vamos lá, que essa é a imagem. Num momento mesmo muito característico. Isto é onde? Na Suécia. Na Suécia. Agora, tu, aquela geladeira está vazia, o que é que fizeram? Aquilo era. O evento ficou tão cheio que eles tiveram que, isto foi durante o dia, tiveram que arranjar durante o dia uma outra sala para as pessoas irem curtir porque não havia espaço na sala principal. Então esta sala foi inventada assim à última da hora durante a tarde. Ok, quando nasce esse DJ lá em Londres, com 20 e poucos anos, tinha consciência de que tipo de DJ queria ser? O que é que tinha em mente? Ok, eu vou tocar para as pessoas, vou animar as pessoas, mas o que é que eu quero ser? Que tipo de DJ eu quero ser? Sim, eu gostava muito de pop R&B, era a minha cena, aquilo que eu gostava. E foi por aí que eu tentei começar. Entretanto, fui arrastado para o mundo africano, mesmo sem eu querer. Hoje em dia gosto, e graças a Deus, mas eu gostava de pop e R&B, era aquilo que eu queria. Não queria outras coisas. Mas, entretanto, como eu disse por acidente, um dia apareci numa festa africana e, sem querer, lá acabei a pôr música africana numa festa e, olha, não voltei mais atrás. Ah, sim. Bem, era bom também partilhar com algumas pessoas. Eu estava a conversar aí com o DJ Puxinho, um grande abraço aí ao DJ Puxinho, que é um investimento muito alto esse que vocês fazem nestas maquinarias atuais. Um destes pratos ou uma destas divisões ou cabines, enfim, só para dar a entender aqui, as pessoas podem estar acima de 100 mil meticais. Pronto, em meticais eu não sei exatamente o valor. Mas podes, vamos por lá, exemplo, podes. Em euros ou em dólares? Cada das platinas, aquela ali pessoalmente custa 2.000 euros. Cada um. Só, o euro está 70 e alguma coisa, agora é só fazer as contas. 70, mais ou menos. É assim, pronto. Só para dizer que o investimento ele é alto, mas Então quando são é que, 2.140 mil meticais. assim, quando é que faz o seu primeiro investimento? Foi em 2006 que eu fiz o meu primeiro investimento, mas ainda não eram assim, nem esses, nem sim, não esses existiam. já andavam lá, mas não se brincavam com eles, eram muito caros. Eram os outros mais O antigos. primeiro brinquedo, como é que era? Era um Denon, já nem me lembro a especificação, mas antes de aparecerem estes, havia uns que eram uma caixa, tudo numa caixa, onde tinha os dois leitores de CDs em baixo, a mesa de mistura aqui em cima, e onde a gente punha o play e o pause era à frente, aquilo estava tudo Portanto, montado. abria a gaveta assim, abria, fechava. Pois. Eles montavam aquilo dentro de uma caixa. Eram três peças, mas estava tudo montado dentro de uma caixa. Ok, muito muito pesado. bem. E aqui onde é que foi? Aqui foi na Croácia, este ano em março. Ok, Em num março, na evento Croácia. também, que Sim. recorda-se de que evento era? Era um evento também muito grande, onde tinham também uma sala de salsa. Então tinha uma sala africana, uma sala de salsa e havia outra sala latina, também que variava a música latina. Esta mudança de Lisboa para Londres foi fácil para os papais aceitarem e depois a profissão também DJ lá em casa estava tudo bem? Foi bem aceito? Não, hoje está tudo bem, mas há uns tempos atrás a mãe e o Naqueles pai não tempos. aceitavam. Mas Claro que porquê? não, porque não é profissão, dizem eles, isso não é profissão, isso é brincadeira. Vai, mas é trabalhar, vai os estudar. pais dizem. Mas eu insistia naquilo que era aquilo que eu gostava, longe de mim sabendo que ia chegar onde cheguei, mas eu por acaso, graças a Deus, sempre tive alguma responsabilidade, onde eu não me desliguei totalmente da minha vida normal para me dedicar, apesar de que eu queria, né, dentro de mim, mas nunca fiz isso. Então eu tento conciliar as duas coisas, o que é difícil. Mas quando eu me mudei para Londres, eles não aceitaram. Uau! Este é um dos passos, logicamente. Eu gostaria de ser convidado para ir dar uma volta aqui, não sei onde Este foi um dos meus sonhos realizados. Isto é na Croácia, na zona do mar, um clube chamado Biblos, onde é um dos maiores clubes da Europa. 4 leitores? Sim. Uou! Este clube tocou, por exemplo, o David Guetta aqui.
E eu tive, não na mesma noite, mas houve uma outra noite que fui para lá que eles me convidaram. Por isso essa fotografia está na minha memória porque foi um sítio espetacular. Ok, muito bem. De certeza que passou por muitos desafios nestas viagens, idas e vindas. Em algum momento pensou em se afastar deste mundo, poderíamos dizer, de entretenimento, deste lado do DJ e dar continuidade às outras áreas da sua vida? Já pensei. Porque às vezes acaba por ser um pouco ingrato, às vezes, onde nós tentamos fazer o nosso melhor e depois tem aquelas pessoas que não gostam de ti por alguma razão, os haters. E se tu subiste mais rápido que os outros, eles não querem te pôr abaixo. Então às vezes eu dizia, vou ficar aqui fazer o quê? Estou aqui a perder o meu tempo, vou continuar com a minha vida. Portanto, a paixão pela música trazia-me de volta. Mas tive alguns momentos onde não queria saber muito disto, porque é um bocadinho ingrato às vezes. Como é que foi para si receber uma chamada e partilhar o mesmo cenário, o mesmo espaço que um DJ de renome, o David Guetta, pôde também partilhar? Para mim foi motivo de muito orgulho e eu dou sempre graças a Deus que tive a sorte de chegar onde cheguei, onde há muitos outros talentosos, como o Puxinho. Eu conheço o Puxinho, ele é praticamente família para mim. Okay. E como ele, há muitos outros talentosos que se calhar não tiveram estar num sítio certo, na hora certa. Eu tenho consciência de que para mim não é só o meu talento. Eu posso achar que sou o melhor do mundo, mas se eu não tivesse estado naquele sítio, naquele dia, não iria acontecer. Portanto, tem que haver sorte também para a gente chegar onde a gente chega. Mas uma dose maior também daquilo que é realmente o trabalho. Recorda-se do primeiro dinheiro que Sim, entrou no bolso depois? Recordo-me onde é que foi. Foi em Londres, ainda me recordo quando foi e quanto foi. Foram 30 euros. 30 euros. Primeira vez que recebi, estava num sítio, era residente de uma casa, tocava todas as semanas às quintas-feiras, até às 3 da manhã, e eu entrava às 9 no job. Fiz isso durante 8 meses e só recebia de vez em quando. Às vezes recebia, às vezes não recebia. Mas valia a pena? O que é que fazia com esse dinheiro? O que é que fez com o primeiro ganho monetário? O que é que eu fiz? Olha, acho que pus gasolina. Deve ter comprado almoço no dia seguinte. Deve ter sido isso, porque não era muito. Mas na altura eu nem queria, nem pensava em dinheiro, não queria saber. Só queria estar ali e tentar tocar nervoso, como sempre. Eu tinha cábulas e tudo. Quando cheguei ali, não sabia o que fazer. Estava bem nervoso. E naquela altura em que estava ainda a aprender a gerir, a conciliar a sua vida normal e a do DJ, foi fácil, naquele momento, pelo que se recorda, teve que em algum momento deixar para trás alguma coisa ou sempre foi facilíssimo não fazer foi essa fácil. No início gerência? era mais fácil porque e o compromisso com os pais também, porque não podia decepcionar. Os pais. A minha mãe nem acreditava. Quando eu dizia para a minha mãe, olha, por exemplo, vou para a Croácia, vais fazer o quê? Vou para a música. Tu vais para a música. Vá, quem é a menina? Eu dizia, não, mãe, eu vou mesmo, é DJ. Senhor, não é nada, é mulher de certeza. Até que ela aderiu ao Facebook. Quando ela aderiu ao Facebook, começou a ver e aí já acreditou, disse, afinal, o gajo falava a verdade, ia mesmo para a música. Ela não conseguia conciliar e acreditar que ia para fora e certas culturas e entidades queriam saber de música africana, por exemplo. Não, a ela não lhe cabia. Se eu dissesse que era house music, ela acreditava. Mas eu dizia, não, é música africana. Até que zomba, por house, gosto, e ela não lhe entrava na cabeça. DJ Hugo Boss, daqui a mais um pouco nós continuamos a conversa. É momento de cumprirmos com os nossos compromissos comerciais. O Baquil, daqui a mais um pouco, volta logo a seguir ao intervalo. Vai cantar para nós. Mas vamos sair. Como é que é? Está muito popular, muito famosa e atingiu o mundo inteiro. Mas inteiro mesmo, não há da China a outro canto do mundo. Já chegou lá. Claro que fazendo essas coisas há sempre pessoas que mudam e deturpam um bocadinho, né? Mas isso faz parte de todas as culturas. Mas está em todo lado, é impressionante. Está a dançar a sério, vemos vídeos, mesmo uns rebolados, mesmo uma que zomba a sério. Sim, em todos, mas mesmo em todos. Isto foi exportas a música africana, isso é bom. Isto foi outro motivo de orgulho quando conheci pessoalmente o Jacob. Ok. Dos Caçavos. E foi outra coisa, porque os Caçavos. E onde é que foi isso? Isto aqui foi na Holanda, em Roterdão. Quando eu fui ver o concerto dos Livity e ele era convidado dos Livity lá. Quando fui ver o concerto dos Caçavos não consegui conhecer ele, mas aqui
porque eu já conhecia alguns membros do Liviti, o Nelson Freitas, foi o Grace Évora que me deu convites a mim e ao meu amigo para irmos lá e tínhamos acesso ao backstage, não sei o quê, e fui conhecer Mas o teu cabelo ali ainda não... Não, isto foi há 2 anos. Há 2 anos? Yeah. Foi há 2 anos atrás. Ok, muito bem. E quando começou mesmo a querer engrenar a sério, carregou como uma das missões divulgar mesmo a música africana ou foi surgindo com o tempo e disse, ok, eu posso fazer este contributo para a música africana? Sim, ou desde o início? Sim, o mais engraçado, não, veio depois, porque apesar de eu conhecer e gostar da música africana, a minha cena mesmo eu queria o hip hop e o R&B. Quando me ofereceram isso, eu disse, tá bem, eu vou. E foi com o tempo, estando lá, comecei a apreciar mais, a respeitar mais, porque acho que é aquela altura que a gente tem aquilo que é nosso, mas a gente não liga, queremos o que dá na MTV. Exatamente. E era isso que eu queria consumir, mas depois eu percebi-me que eu estava errado e eu não dava valor à música que vinha da nossa terra e do nosso continente, e comecei a apreciar muito mais, prestar atenção nas letras, dizer, esses gajos afinal falam coisas com sentido, que nos tocam e etc. E mudei um bocado. Agora. E hoje em dia qual é a sensação de ouvir, saber também que a música africana está a ser tocada e saber que contribui para esta divulgação, para fazer chegar a música africana no mundo fora? Hoje em dia é um motivo de orgulho. Eu não podia estar mais orgulhoso de onde eu sou, sabendo que eu até tenho sorte de estar num ramo onde até consigo viajar e fazer dinheiro com aquela música que eu entendo, que faz parte da minha cultura. Se eu ficasse no hip hop, se calhar ia gostar, mas não ia ser a mesma coisa. A identidade. Né? Agora eu estou ali e eu protejo, e se tentam fazer mal, eu reclamo, se falam mal, digo, não é assim, amigo, é de outra forma. Então estou lá de garras e para toda a vida. Vamos aqui a esta imagem. Este é o meu pai. Isto foi tirado há um fim de semana passado. Já tinha perdoado por ter seguido a carreira já, de DJ? Ele agora já tem orgulho, diz-me, o filho é artista. Tal, quando chega na família, diz, olha, o artista aqui. Mas isso é importante. Mas quando é que começou verdadeiramente este trabalho a fazer parte da tua vida? Tu começaste a olhar, quando é que tu começaste a olhar realmente como, não diria como profissão, mas olha, isto é parte de mim. A partir de 2011. Porquê? O que é que determinou necessariamente isso? Como os convites começaram a aparecer mais e mais, e começaram a aparecer, eu ia aqui, ia ali, e depois era para ir para fora, eu disse nunca na vida, eu ir para fora, apanhar avião para ir para a música, e vocês pagam tudo? Sim, é assim mesmo. E a partir daí, no princípio era só curtição, contente, portanto apercebi-me que podia fazer disto também um job e carreira, e comecei-me a focar mais, e a fazer carreira, e a tentar prestar mais atenção a certos pormenores para não cair, porque é um mundo de ilusão também. Isto aqui, a gente está ali no topo hoje e amanhã estamos lá em baixo. E tem muitas coisas, as pessoas gostam muito de ti, mas não gostam. Então a gente tem que ter atenção a essas coisas, e eu, graças a Deus, tive olho para isso. Está consciente disso? Sim. Não me iludo facilmente. Vamos lá enquadrar esta fotografia na tua história de vida. Esta é desta minha viagem a Moçambique, que essa é a minha família, são os meus primos. Esta viagem, esta viagem agora? É agora? Sim, isto foi o dia que eu cheguei aqui a Maputo. E já está há quanto tempo? Eu cheguei aqui a Maputo dia 18. Ok, e logo foi ter com a família, claramente, para sim, matar as saudades? Cheguei, uma das minhas primas fazia anos, fomos para lá comer e beber, e a família tinha-se juntado quase toda lá para festejar o aniversário. Mas então aponta uma e outra pessoa na tua família que levou a sério também esta questão do entretenimento? O entretenimento? Quem? Na minha família não sei. Esse moço, talvez, lá do meio. Não é bem entretenimento. O Edson Madeira. O Edson, pois. Não entretenimento, mas pronto, ele fez vida. Exato. Disse, ele é o meu primo direto. Esta senhora é a mãe dele, que é a irmã do meu pai. Eu vou descobrir que tenho familiares que só pintar-me um pouco. Nosso último intervalo para esta tarde. Nos encontramos daqui a pouco. Não saia daí, porque o Vidas em Direto ainda. Para ninguém, mas principalmente aqueles que estão lá fora, que prestassem mais atenção no que se passa aqui dentro. Porque, se calhar, aqueles que estão lá fora, que têm uma outra visão, se calhar podiam dar um bocadinho mais para ajudar o país.
Nosso muito obrigada ao Hugo Boss por ter passado aqui. Obrigado. Nesta correria em Moçambique, pelo menos dispensou o seu tempo aqui para ouvir em direto. E é verdade que cada um pode fazer sempre um pouco, não é? Pelo outro. Vamos agora para o nosso último intervalo para esta tarde. Nos encontramos daqui a pouco. Não saia daí, porque o Vidas em Direto ainda. Para ninguém, mas principalmente aqueles que estão lá fora, que prestassem mais atenção no que se passa aqui dentro. Que, se calhar, aqueles que estão lá fora, que têm uma outra visão, se calhar podiam dar um bocadinho mais. É verdade. Para ajudar o Muito país, bem. sem dúvida. Nosso muito obrigado ao Hugo Boss por ter passado aqui. Obrigado. Nesta correria em Moçambique, pelo menos dispensou o seu tempo aqui para ouvir em direto. E é verdade que cada um pode fazer sempre um pouco, não é? Pelo outro. Vamos agora para o nosso último intervalo para esta tarde. Nos encontramos daqui a pouco. Não saia daí, porque o Vidas em Direto ainda. Para ninguém, mas principalmente aqueles que estão lá fora, que prestassem mais atenção no que se passa aqui dentro. Que, se calhar, aqueles que estão lá fora, que têm uma outra visão, se calhar podiam dar um bocadinho mais. É verdade. Para ajudar o Muito país, bem. sem dúvida. Nosso muito obrigado ao Hugo Boss por ter passado aqui. Obrigado. Nesta correria em Moçambique, pelo menos dispensou o seu tempo aqui para ouvir em direto. E é verdade que cada um pode fazer sempre um pouco, não é? Pelo outro. Vamos agora para o nosso último intervalo para esta tarde. Nos encontramos daqui a pouco. Não saia daí, porque o Vidas em Direto ainda. Para ninguém, mas principalmente aqueles que estão lá fora, que prestassem mais atenção no que se passa aqui dentro. Que, se calhar, aqueles que estão lá fora, que têm uma outra visão, se calhar podiam dar um bocadinho mais. É verdade. Para ajudar o Muito país, bem. sem dúvida. Nosso muito obrigado ao Hugo Boss por ter passado aqui. Obrigado. Nesta correria em Moçambique, pelo menos dispensou o seu tempo aqui para ouvir em direto. E é verdade que cada um pode fazer sempre um pouco, não é? Pelo outro. Vamos agora para o nosso último intervalo para esta tarde. Nos encontramos daqui a pouco. Não saia daí, porque o Vidas em Direto ainda. Para ninguém, mas principalmente aqueles que estão lá fora, que prestassem mais atenção no que se passa aqui dentro. Que, se calhar, aqueles que estão lá fora, que têm uma outra visão, se calhar podiam dar um bocadinho mais. É verdade. Para ajudar o Muito bem. país, sem dúvida. Nosso muito obrigado ao Hugo Boss por ter passado aqui. Obrigado. Nesta correria em Moçambique, pelo menos dispensou o seu tempo aqui para ouvir em direto. E é verdade que cada um pode fazer sempre um pouco, não é? Pelo outro. Vamos agora para o nosso último intervalo para esta tarde. Nos encontramos daqui a pouco. Não saia daí, porque o Vidas em Direto ainda. Para ninguém, mas principalmente aqueles que estão lá fora, que prestassem mais atenção no que se passa aqui dentro. Que, se calhar, aqueles que estão lá fora, que têm uma outra visão, se calhar podiam dar um bocadinho mais. É verdade. Para ajudar o Muito país, bem. sem dúvida. Nosso muito obrigado ao Hugo Boss por ter passado aqui. Obrigado. Nesta correria em Moçambique, pelo menos dispensou o seu tempo aqui para ouvir em direto. E é verdade que cada um pode fazer sempre um pouco, não é? Pelo outro. Vamos agora para o nosso último intervalo para esta tarde. Nos encontramos daqui a pouco. Não saia daí, porque o Vidas em Direto ainda. Para ninguém, mas principalmente aqueles que estão lá fora, que prestassem mais atenção no que se passa aqui dentro. Que, se calhar, aqueles que estão lá fora, que têm uma outra visão, se calhar podiam dar um bocadinho mais. É verdade. Para ajudar o Muito país, bem. sem dúvida. Nosso muito obrigado ao Hugo Boss por ter passado aqui. Obrigado. Nesta correria em Moçambique, pelo menos dispensou o seu tempo aqui para ouvir em direto. E é verdade que cada um pode fazer sempre um pouco, não é? Pelo outro. Vamos agora para o nosso último intervalo para esta tarde. Nos encontramos daqui a pouco. Não saia daí, porque o Vidas em Direto ainda. Para ninguém, mas principalmente aqueles que estão lá fora, que prestassem mais atenção no que se passa aqui dentro. Que, se calhar, aqueles que estão lá fora, que têm uma outra visão, se calhar podiam dar um bocadinho mais. É verdade. Para ajudar o Muito país, bem. sem dúvida. Nosso muito obrigado ao Hugo Boss por ter passado aqui. Obrigado. Nesta correria em Moçambique, pelo menos dispensou o seu tempo aqui para ouvir em direto. E é verdade que cada um pode fazer sempre um pouco, não é? Pelo outro. Vamos agora para o nosso último intervalo para esta tarde. Nos encontramos daqui a pouco. Não saia daí, porque o Vidas em Direto ainda. Para ninguém, mas principalmente aqueles que estão lá fora, que prestassem mais atenção no que se passa aqui dentro. Que, se calhar, aqueles que estão lá fora, que têm uma outra visão, se calhar podiam dar um bocadinho mais. É verdade. Para ajudar o Muito país, bem. sem dúvida. Nosso muito obrigado ao Hugo Boss por ter passado aqui. Obrigado. Nesta correria em Moçambique, pelo menos dispensou o seu tempo aqui para ouvir em direto. E é verdade que cada um pode fazer sempre um pouco, não é? Pelo outro. Vamos agora para o nosso último intervalo para esta tarde. Nos encontramos daqui a pouco. Não saia daí, porque o Vidas em Direto ainda. Para ninguém, mas
principalmente aqueles que estão lá fora, que prestassem mais atenção no que se passa aqui dentro. Que, se calhar, aqueles que estão lá fora, que têm uma outra visão, se calhar podiam dar um bocadinho mais. É verdade. Para ajudar o muito país, bem. sem dúvida. Muito obrigada, Hugo Boss, por ter passado aqui Obrigado. nesta correria em Moçambique. Pelo menos dispensou o seu tempo aqui para ouvir em direto. E é verdade que cada um pode fazer sempre um pouco, não é? Pelo outro. Vamos agora para o nosso último intervalo para esta tarde. Nos encontramos daqui a pouco. Não saia daí, porque o Vidas em Direto ainda. Para ninguém, mas principalmente aqueles que estão lá fora, que prestassem mais atenção no que se passa aqui dentro. Que, se calhar, aqueles que estão lá fora, que têm uma outra visão, se calhar podiam dar um bocadinho mais. É verdade. Para ajudar o muito país, bem. sem dúvida. Muito obrigada, Hugo Boss, por ter passado aqui Obrigado. nesta correria em Moçambique. Pelo menos dispensou o seu tempo aqui para ouvir em direto. E é verdade que cada um pode fazer sempre um pouco, não é? Pelo outro. Vamos agora para o nosso último intervalo para esta tarde. Nos encontramos daqui a pouco. Não saia daí, porque o Vidas em Direto ainda. Para ninguém, mas principalmente aqueles que estão lá fora, que prestassem mais atenção no que se passa aqui dentro. Que, se calhar, aqueles que estão lá fora, que têm uma outra visão, se calhar podiam dar um bocadinho mais. É verdade. Para ajudar o muito país, bem. sem dúvida. Muito obrigada, Hugo Boss, por ter passado aqui Obrigado. nesta correria em Moçambique. Pelo menos dispensou o seu tempo aqui para ouvir em direto. E é verdade que cada um pode fazer sempre um pouco, não é? Pelo outro. Vamos agora para o nosso último intervalo para esta tarde. Nos encontramos daqui a pouco. Não saia daí, porque o Vidas em Direto ainda. Para ninguém, mas principalmente aqueles que estão lá fora, que prestassem mais atenção no que se passa aqui dentro. Que, se calhar, aqueles que estão lá fora, que têm uma outra visão, se calhar podiam dar um bocadinho mais. É verdade. Para ajudar o muito país, bem. sem dúvida. Muito obrigada, Hugo Boss, por ter passado aqui Obrigado. nesta correria em Moçambique. Pelo menos dispensou o seu tempo aqui para ouvir em direto. E é verdade que cada um pode fazer sempre um pouco, não é? Pelo outro. Vamos agora para o nosso último intervalo para esta tarde. Nos encontramos daqui a pouco. Não saia daí, porque o Vidas em Direto ainda. Para ninguém, mas principalmente aqueles que estão lá fora, que prestassem mais atenção no que se passa aqui dentro. Que, se calhar, aqueles que estão lá fora, que têm uma outra visão, se calhar podiam dar um bocadinho mais. É verdade. Para ajudar o muito país, bem. sem dúvida. Muito obrigada, Hugo Boss, por ter passado aqui Obrigado. nesta correria em Moçambique. Pelo menos dispensou o seu tempo aqui para ouvir em direto. E é verdade que cada um pode fazer sempre um pouco, não é? Pelo outro. Vamos agora para o nosso último intervalo para esta tarde. Nos encontramos daqui a pouco. Não saia daí, porque o Vidas em Direto ainda.